Bora, galera, professor Rogério Santos aqui, vamos dar prosseguimento aí com os nossos estudos, né? Nessa aula aqui eu vou falar com vocês sobre fenômenos ondulatórios. É um material que a gente utiliza aqui no estado do Rio de Janeiro. Sou professor do estado e esse material ele é utilizado nas aulas para o terceiro ano, tá? Para o terceiro ano. Consta na apostila do Aplique-se. Eu vou compartilhar aqui na tela com vocês o material. Quem tiver pode acompanhar o material aí também, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler os conteúdos ali, vou explicar os conceitos, né? Vou procurar ir esclarecendo para vocês, conforme eu for lendo, eu vou esclarecendo esses conceitos para vocês. E no final, vou resolver 2 exercícios, tranquilo? Pra gente colocar em prática um pouco do que a gente vai ver aqui. Tranquilidade? Então vamos embora sem perda de tempo, tá? Pro que interessa, a aula. Tá aí o material. Então, como vocês estão vendo, é a aula 1. Tá? De fenômenos ondulatórios, tá? Aqui, ó, fenômenos ondulatórios, então, são fenômenos que envolvem o conceito de ondas, beleza? Então, vamos lá, ó, no estudo de ondas é possível encontrar em nosso cotidiano situações que permitem verificar fenômenos ondulatórios. Dentre os mais comuns é possível destacar, ou seja, os fenômenos ondulatórios mais comuns. A gente tem, pessoal, a reflexão, que é o fenômeno que ocorre quando uma onda incide sobre um obstáculo e retorna ao meio original de propagação. A onda refletida mantém todas as características da onda incidente. Então esse aí é o primeiro conteúdo que a gente tem, né? O primeiro conceito, que é o conceito de reflexão. Pessoal, considerem uma onda, tá? A princípio aqui uma onda qualquer, pode ser uma onda mecânica, uma onda eletromagnética, né? Pode ser a luz, que é uma onda eletromagnética, pode ser o som, que é uma onda mecânica. Quando essas ondas, sejam elas quais forem, incidem sobre uma superfície, imagine um som que incide e colide com uma parede. Ele muda a sua direção de propagação, né? Então o som está indo numa certa direção, colide com a parede, ele volta. Então essa aqui é a reflexão. Tá? Imagina uma bola quicando no chão, aquilo ali é uma reflexão, né? A bola colide com o chão e volta. A mesma coisa acontece com a onda, seja ela mecânica ou eletromagnética. Nesse fenômeno de reflexão, as características da onda não mudam, tá? Quais são essas características? Velocidade não muda. Comprimento de onda, o comprimento de onda não muda e a frequência também não muda. Então velocidade, comprimento de onda e frequência de uma onda não mudam no fenômeno da reflexão. Bora para o próximo. O que a gente tem aqui? Agora é refração. É o fenômeno que ocorre quando uma onda passa de um meio para o outro. Olha só, agora aqui é importante, ó, quando passa de um meio para outro, com variação na sua velocidade de propagação. A onda refratada mantém apenas a frequência da onda incidente. Então, olha só, aqui, o que a gente vai considerar? Refração, a onda ela muda de um meio para outro. Por exemplo, a onda está se propagando no ar, ela muda para a água. Então está se propagando no ar, então entra na água. Ou vice-versa, está se propagando na água e entra no ar. Ou ela está se propagando na matéria e vai para o vácuo. Ou seja, ela vai mudar de meio onde ela está se propagando. Nisso, a gente viu aí que tem características da onda que muda. Aliás, a única que não muda é a frequência, portanto, o comprimento de onda e a velocidade vão mudar. Repetindo, refração, a onda muda de um meio para o outro, a frequência continua a mesma, a velocidade e o comprimento de onda mudam. Vamos para o próximo. A gente tem aqui difração. É o fenômeno que ocorre quando uma onda consegue contornar um obstáculo ou abertura. Quando a onda consegue contornar. Então, quando a onda ela dá a volta em um obstáculo. Então, imagine, por exemplo, você está ouvindo alguém conversando lá num outro ambiente. Você está ouvindo através da porta. O que está acontecendo ali? Na verdade, o som ele está sofrendo um processo de difração. Ele está contornando o obstáculo. No caso do exemplo que eu dei aqui, não tão honesto assim, né? Ele está contornando a porta e aí está chegando até o seu aparelho auditivo e você está ouvindo. Então isso que é difração. Quando você está ouvindo um som e você não sabe, você não consegue identificar, você não consegue ver de onde que ele está saindo, de onde que ele está vindo. Tá? Imagina uma pessoa, um grupo de pessoas conversando numa esquina e você está na outra rua. Você já está ouvindo as pessoas conversando, mas você ainda não consegue ver. Então quando o som ele contorna o obstáculo até chegar ao ouvinte, nós damos o nome de difração. Mais um, acho que é o último que a gente vai considerar agora, né? Ah, não, tem mais 2. Ó, polarização.
É o fenômeno que ocorre quando uma onda transversal, aqui ó, onda transversal, vibrando em várias direções, passa a fazê-lo apenas em uma. Pessoal, olha só, uma onda transversal, ela se propaga em duas direções perpendiculares, tá? Ela tem campos que oscilam em duas direções perpendiculares. A polarização é quando você elimina uma dessas direções e ela fica oscilando em apenas uma delas, tá? Então, nesse caso aí, é a polarização. A gente vai ver polarização com mais detalhes mais para frente. E agora a gente tem o fenômeno da interferência. O fenômeno da interferência é o fenômeno que ocorre quando duas ondas se encontram e elas se superpõem. Esse daí é um outro tipo de fenômeno que a gente vai ver melhor mais adiante, tá? Mas é quando uma onda se soma ou se subtrai à outra, tá? Então, quando duas ondas se encontram, elas podem gerar uma onda maior ainda ou podem gerar uma onda menor, até o zero. Tá? Então isso seria a interferência, que é a superposição. Uma onda se soma à outra, podendo gerar uma onda maior ou uma onda menor. Tranquilo? Vamos ver, vamos seguir aqui, ver o que tem a mais aqui pra gente seguir o nosso conteúdo, tá? Agora para que os fenômenos possam ser verificados dependendo de algumas características das ondas, né? Então, ela deve ser transversal ou longitudinal, essas são duas características da onda, em quantas dimensões a energia se propaga, unidimensional, bidimensional ou tridimensional. São formas de onda, né? Tem ondas que se propagam em apenas uma direção, ondas que se propagam em duas direções e ondas que se propagam em três direções. Aqui, o que mais a gente tem? Reflexão e refração de ondas. Reflexão, retorno da onda ao meio de origem após sua incidência na superfície de separação entre o meio em que se propaga, meio de origem, e um outro meio qualquer. Isso aqui a gente já falou, né? A gente já falou. Propriedades. A velocidade, o comprimento de onda e a reflexão e a frequência não se alteram. Pessoal, que eu já falei também. Na reflexão, velocidade, comprimento de onda e frequência não se alteram. O raio incidente, o raio refletido e a perpendicular normal são coplanares, já vou falar isso. E os ângulos de reflexão e de incidência têm o mesmo valor. Então tá aqui, ó, a gente tem um raio, tá? Esse aqui é o raio incidente, ele representa a propagação de uma onda. Ele incide sobre uma superfície e reflete. Repare que ele está no mesmo meio. Digamos que essa parte aqui de cima, aqui, onde estão esses raios, é o ar, e aqui embaixo seria um outro meio qualquer, a água, por exemplo. Tá? Então aqui ó, o raio incide sobre a superfície e reflete, tá? A frequência continua a mesma, o comprimento de onda representado por essa distância aqui continua a mesma, e a velocidade também continua a mesma. Outra característica aqui interessante, ó, reflexão de pulso sem inversão e reflexão de pulso com inversão de fase. O que é isso? Pessoal, a fase você pode considerar como a orientação desse pulso aqui, ó, a orientação. Digamos que esse pulso está orientado para cima, né? Então, na reflexão, quando as extremidades são livres, aqui tem um anel aqui que pode se mover para cima e para baixo, está solto isso daqui. A reflexão gera um pulso, olha, com a mesma fase, ou seja, sem inversão. Você olha o formato dele indo até o obstáculo, olha o formato dele se afastando do obstáculo, tá? E na reflexão com inversão de fase, é quando essa extremidade aqui ela é fixa. Quando a extremidade é fixa, olha o que acontece com o pulso refletido. Ele inverte, aqui estava orientado para cima e aqui ó, embaixo está orientado para baixo. Tá? Então a diferença está em relação a essa extremidade aqui. Se a extremidade for livre, a reflexão é sem inversão de fase. Se a extremidade for fixa, né, estiver presa aqui, a reflexão ocorre com inversão de fase. Ó, o pulso lá para cima, virou para baixo. Refração. Já vimos que é a passagem de uma onda de um meio para o outro, né? As propriedades. A frequência e a fase não se alteram na reflexão. Ó. A frequência e a fase não se alteram na reflexão. Guardem isso. Se R é menor que I, aproxima da normal. Então, lambda 2 menor que lambda 1 e V2 menor que V1. Já vou explicar isso aqui. Fiquem tranquilos. Velocidade diminui. Se R é maior do que I, afasta da normal, lambda 2 maior que lambda 1 e V2 maior que V1, velocidade aumenta. Vamos ver o que quer dizer esses dois pontos aqui, né? Esse aqui e esse daqui de baixo. Olha só, o primeiro. O que é R? R é o ângulo entre o raio incidente e a normal, tá? É esse ângulo que está aqui, ó.
Esse ângulozinho que estaria bem aqui. Ou melhor, é o contrário. Aqui, esse aqui é o I, um ângulo de incidência. Um ângulo de incidência, tá? E aqui embaixo estaria o ângulo de refração. Olha só, nesse caso aqui, tá vendo que o ângulo de incidência, que é esse aqui de cima, está maior do que o ângulo de refração que está aqui embaixo, tá? Então, é esse primeiro caso, R, o ângulo de refração aqui embaixo do raio refratado, entre essa linha vermelha que representa o raio e essa verde que representa a normal, é menor. Então, o comprimento de onda diminuiu, esse lambda2 aqui é menor do que esse lambda1 aqui, ó, que é a distância entre essas duas linhas azuis aqui, ó, cheias aqui. Ó, o comprimento de onda diminuiu, essa distância aqui diminuiu. E a velocidade também é menor, tá? Então, esse raio vermelho, ó, ele se aproximou da normal, dessa linha verde, se aproximou. Quando ele se aproxima da normal, o ângulo de refração é menor do que o de incidência e o comprimento de onda do raio refratado é menor do que o do raio incidente, bem como a velocidade, tá? Ou o contrário, tá? O contrário, aqui não está a figurinha mostrando o contrário, mas seria esse caso também. Para finalizar, pessoal, lei de Snell-Descartes, que é esta equação aqui, seno do ângulo I, que é o ângulo de incidência, agora está representado aqui na figura, dividido pelo seno do ângulo R, que está aqui embaixo, é igual à velocidade da onda incidente, dividido pela velocidade da onda refratada, ou também, né, é igual ao comprimento de onda da lambda incidente, dividido pelo comprimento de onda da onda refratada, tá? Então isso aqui é uma propriedade matemática, que é importante se lembrar quem é I, quem é R e as velocidades aqui. Tranquilidade? Bom, pessoal, essa aula aqui, eu achei que eu fosse levar menos tempo para explicar isso daqui. Já passamos 10 minutos, eu vou então gravar uma aula em seguida, na sequência dessa daqui, só com a resolução dos exercícios relacionados a esse conteúdo que eu acabei de falar com vocês. Valeu? Então, ó, terminando essa aula aqui, eu já vou deixar o card aqui em cima, para vocês irem direto para a aula de resolução de exercício. Tranquilo? Valeu, pessoal. Até mais.